Voltamos pro último vídeo da minha vida. Fala, turma do Raio Ômega, tudo bem? Hoje vamos falar pra vocês o que é um mangá. Vou explicar pra vocês o que é um mangá, lógico. E vou falar pra vocês a diferença aí, ou alguns gêneros envolvendo o mangá, que é muito importante saber pra poder consumir, pra poder comprar, pra poder dar de presente certo e por aí vai, beleza? Depois da vinheta, roda aí! Voltando com tudo pra gente poder falar do que é, ou explicando melhor o que é um mangá. Em primeiro lugar, a palavra mangá, ela começa ali, quem pronunciou pela primeira vez na vida, na história mangá, foi um artista muito conhecido pelas suas gravuras. O nome desse artista era Katsushita Hokusai. Eu vou treinar bastante meu japonês durante o vídeo aqui, viu? Vai prestando atenção. Em primeiro lugar, ele é o primeiro a usar o termo mangá. Eu vou explicar pra vocês o que significa o termo mangá. Hokusai ali, no ano de 1800 e lá vai bolinha, fazia as gravuras dele, desenhava as pessoas no cotidiano. E aí, óbvio, essas pessoas do cotidiano ele desenhava e desenhou várias e desenhou em diversos volumes. Um total de 15 volumes, na realidade, contando aí todas as obras do Hokusai. Essas primeiras histórias, ou esses volumes que o Hokusai desenhou, elas fazem parte de uma história envolvendo a história do mangá, porque além de contar o cotidiano dessas histórias, elas receberam um nome bem específico. Óbvio que o Hokusai intitulou-as de mangá, mas elas eram chamadas de Hokusai mangá, porque eram gravuras, eram histórias do cotidiano desenhadas em tiras e feitas pelo próprio Hokusai, o artista Hokusai. Dessa forma, o mangá no Japão, pelo menos nessa primeira época, ele se tornou ali sinônimo de caricaturas nas HQs. A ideia do mangá foi uma ideia que inspirou inclusive os animes, mas inspirou também, óbvio, mangakas e etc. Um dos grandes criadores aí envolvendo as animações japonesas, Osamu Tezuka, foi inspirado pelos mangás a criar os principais personagens dele ali no período pós-guerra, depois de 1926 até 1989, esse período aí onde foi um marco, principalmente para a arte japonesa, envolvendo não só o mangá, mas o que inspiraria a criação dos animes. Lógico, muito influenciado pelo mangá. Osamu Tezuka foi, na realidade, o criador ali dos desenhos, de todo o conceito envolvendo o desenho. Logo, aquela característica, aquela coisa que você vê dos personagens dos animes, dos mangás, envolvendo os olhos grandes, isso é uma influência, isso é criação do Osamu Tezuka. Então, Tezuka, adaptando seu estilo de desenho do mangá pro anime, criou diversos personagens icônicos. E dentre os personagens icônicos dele envolvendo a animação japonesa, temos alguns ali que foram influência, lógico. Ele se sentiu muito influenciado não só pela Disney na época, mas pelo cinema europeu. Adaptando seu estilo dos quadrinhos ali para as animações, Osamu Tezuka criou vários personagens icônicos. Dentre eles, Kimba, o Leão Branco, Astro Boy e a Princesa e o Cavaleiro. Desses três, uma história curiosa é que Kimba, o Leão Branco, ele lembra bastante ali a história do Rei Leão. Talvez uma das maiores influências, talvez não, uma das maiores influências do Osamu Tezuka, porque ele era um grande apaixonado pela Disney. E aí, lógico, o Rei Leão e Kimba têm histórias muito parecidas. Não tem nada de cópia não, tá, gente? São só influências, são só referências. E aí, é lógico, o Osamu Tezuka, como era um grande fã da Disney, criou ali o Kimba. E lógico, depois a gente tem o Rei Leão e blá blá blá, e por aí vai. Eu não sei mais o que eu tô falando. Bom, agora vamos falar sobre coisas muito mais importantes do que o que eu já falei até agora para você entender como que funciona o mangá. Em primeiro lugar, o mangá é uma publicação completamente diferente das publicações feitas no ocidente. Quando você abre um mangá, a leitura dele é feita sempre da direita para a esquerda. Então é bem diferente do que a gente faz aqui no ocidente, por exemplo. Como eu já falei, os personagens dos quadrinhos, eles têm os olhos grandes e todos têm os corpos bem esguios. E os olhos grandes, eu já expliquei para vocês, mas uma grande influência do Tezuka, por conta, lógico, do grande Astro Boy, do Kimba e de vários outros personagens dele ali que ele sempre fez com os olhos grandes, então acabou virando uma marca nos mangás e nos animes japoneses. Outra coisa legal também é que os mangás, eles têm histórias muito mais longas do que as histórias contadas aqui no ocidente, as histórias dos formatos americanos, sem contar que as histórias dos mangás, elas apresentam começo, meio e fim. Então, todo aquele lance de arco de história, você não vai ficar confuso com milhares de HQs que transformam isso em realidade alternativa ou outra
pouca coisa, você tem começo, meio e fim, é fechadinho, então quando você compra e vai feliz pra casa com a história completa pra você, pra sempre, pra ver, rever, quantas vezes você quiser. Outra característica importante dos mangás é o fato de que é feito de uma forma mais econômica, ou seja, com um papel, estilo papel de jornal e óbvio, em preto e branco. Isso favorece o preço para aqueles que vão consumir os mangás. Então, tanto crianças quanto adolescentes e até mesmo executivos, todo mundo no Japão tem fácil acesso aos mangás porque tem um preço acessível e a produção, o material com o qual é produzido, lógico que favorece todos os públicos. Mais uma vez explicando a questão envolvendo a leitura de um mangá. Todo mangá, ele é lido de uma forma bem peculiar, já falei, diferente de como é lido aqui no ocidente. Então, você lê ele de cima para baixo, da direita para a esquerda. Na página vai ser sempre assim, de cima para baixo, da direita para a esquerda, beleza? Memorizou? Fechou. Se integrou a isso, tá pronto para ler o mangá. Agora vamos falar para vocês dos estilos de mangás. E aí, o estilo, ele está ligado diretamente ao conteúdo. Agora a gente vai poder saber exatamente que tipo de mangá eu posso comprar, aquele que de certa forma eu gosto, ou que eu posso dar de presente para alguém, ou que eu posso comprar para o meu filho ou para minha filha. Vamos desmistificar isso, vocês vão aprender de uma vez agora sabendo os estilos de mangás. Vamos lá! Primeiro estilo é o estilo voltado para as crianças, mais ou menos ali numa faixa de 3 a 10 anos, é intitulado Kodomo, ou Kodomo, eu não sei, meu japonês é péssimo, mas é isso, tá? K-O-D-O-M-O, Kodomo ou Kodomo, beleza? É visualizado ali, é criado, melhor dizendo, para crianças de 3 a 10 anos e com temáticas bem infantilizadas, com lições de moral, com bastante comédia, esse tipo de coisa. Então, o Kodomo ou Kodomo é um mangá direcionado para as crianças. O Shonen é um estilo de mangá voltado a um público ali de 12 a 21 anos. É o público infanto-juvenil masculino, na realidade. E aí, quando se fala desse público, a gente coloca aí ação, aventura, um pouco de comédia, só que são mangás bem diferentes mesmo. Lógico que o público infantil já não tá muito mais familiarizado com esse tipo de coisa, porque tá em um patamar um pouco acima. Então, como exemplo, a gente pode citar Dragon Ball, Naruto, entre outros. Esse é o mangá shonen, que é um mangá voltado pro público adolescente, infanto-juvenil masculino. Alguns dos exemplos de mangá shonen são Dragon Ball, Naruto, Slandunk. Esses são alguns dos exemplos de mangá shonen, que é um mangá voltado pro público infanto-juvenil masculino, beleza? O shoujo é assim que se pronuncia, minha gente. Na realidade, eu vou falar a real pra vocês. Eu fiquei quase meia hora tentando aprender a falar essa palavra. E é difícil pra caramba, mas é shoujo. Tá vendo? Dessa forma. Dá uma esticadinha no final. Shoujo. É um mangá voltado pro público infanto-juvenil feminino, tá? Feminino. É bem diferente esse daí, tá? É outra pegada. Suas histórias envolvem ação, aventura, comédia, mas sempre com aquela pitadinha muito mais voltada pro esquema ali do romance. Pro romance, é muito mais romântico. Então, é lógico que as meninas que gostam bastante ali dos romancezinhos, principalmente envolvendo ali a época do colégio e coisa do gênero, elas vão se sentir muito reconhecidas e vão se ver nessas histórias também, porque essas histórias contam praticamente histórias ali delas, de pessoas do cotidiano. Então, o shoujo é um mangá criado para esse público infanto-juvenil feminino. Em 1970, a gente tem ali um gênero de mangá, que é um gênero muito cultuado, que é o seinen, que na realidade é um derivado ali do gekiga. O gekiga e o seinen são muito próximos. Tem uma linguagem mais adulta, lógico, um estilo de traço mais pesado e, como eu falei, a temática mais adulta. Dessa década, a gente tem um mangá bem legal para destacar, que é o Lobo Solitário. Esse talvez seja um dos maiores marcos envolvendo esse estilo de mangá, o seinen. O hentai, que na realidade é conhecido como hentai mais aqui no Brasil, mas enfim, no Japão é conhecido como seijin. É um mangá com conteúdo erótico, pornográfico, mostra muito mais esse lado aí envolvendo sexo, os corpos, exposição desse gênero, beleza? É bem diferente, é lógico que é para um público voltado ali sempre a uma categoria acima dos 18 anos, então é bem restrito esse conteúdo quando se fala a um público de forma geral. Quando a gente fala do hentai ou do seijin, mesmo tendo aí como o epicentro do negócio o sexo, o erotismo ou a pornografia, ainda assim as histórias apresentam ação, apresentam uma pitada de comédia, ou seja, tem um pouquinho de cada gênero, mas o foco principal é sempre nas histórias de certa forma erotizadas. Temos também o ecchi, é assim que se pronuncia, tá? Tem um abismo entre o e e o ti.
ecchi, tá bom? Tô aprendendo japonês, beleza? Mas é um estilo, é mais ou menos uma espécie de estilo dentro do estilo, um fanservice dentro do mangá. É muito mais voltado pro público masculino, prestem bem atenção. É bem diferente do mangá, onde o cerne do negócio é o erotismo, é a pornografia. No ecchi, a gente tem o fanservice em que sentido? Voltado para o público masculino, onde você tem umas pequenas doses de erotismo misturado com comédia e por aí vai. Então é só uma espécie de, enfim, alívio cômico, eu diria, dentro desse gênero. Esse gênero inserido no mangá ou no estilo de mangá ali, que é o ecchi. Temos mais um estilo também, e lógico que o mangá, ele envolve e muito a diversidade, e tem de ser assim mesmo. O yaoi, que é voltado ali ao público gay, principalmente aos homens. Então você tem temáticas envolvendo comédia, ação, um pouquinho de terror, enfim, várias coisas, mas dentro do gênero yaoi, onde envolve ali o relacionamento entre dois homens. Beleza? Diversidade no mangá também tem. O Yuri é um mangá com um estilo bem parecido com o yaoi, só que com uma diferença. Ele tem ali uma relação, ele mostra as relações homoafetivas entre mulheres, com as mesmas temáticas. Tem ação, tem comédia, tem aventura, tem tudo que vocês imaginarem, mas trazendo aí as relações homoafetivas entre mulheres dentro desse gênero exclusivo de mangá. E por último, o Josei, que é voltado ali pro público feminino, mas o público feminino muito mais experiente. Há exemplo aí do Gekiga, tá? Então o Gekiga você tem ele para um público mais experiente, masculino, e o Josei a gente tem ele voltado para um público feminino mais experiente, o público ali na faixa dos 30 e poucos, 40 e poucos anos, com histórias de vários gêneros também envolvendo este gênero dentro do mangá. E só para deixar mais claro essa parte do Josei, as histórias são histórias bem adultas envolvendo, lógico, as experiências das mulheres, mas contado de uma forma muito mais sóbria. Tem sim ali uma pitada às vezes de erotismo, mas não é de forma alguma um hentai. O Josei, ele é uma história de conteúdo adulto, assim como o Gekiga. O Gekiga é voltado para o público masculino e o Josei o público feminino, só que um público mais velho. Muito bem, pessoal. Finalmente entendemos como funciona o mangá, os gêneros e especificamente aí como que trabalham-se os conteúdos dentro desses gêneros, para você entender um pouquinho mais desse universo, beleza? Espero que vocês compreendam bem agora essa diferença aí, ou seja, agora entendam melhor o que é um mangá. E assim, todo mundo que for comprar mangá agora, pelo menos antes de comprar o mangá, ou mesmo, enfim, a hora que você quiser comprar o mangá, olha um pouquinho desse vídeo aqui para você ter uma noção melhor de que gênero comprar, porque aí você acaba comprando a coisa certa, beleza? Você entende melhor, e aí lógico, entendendo melhor, você compra a coisa certa não só pra você, mas pra quem você quer presentear, e se você tiver, lógico, mergulhando no mundo nerd agora e fala assim, puxa vida, eu quero começar a ler um mangá, como é que eu leio um mangá, como que eu leio um mangá? Pronto, você assiste esse vídeo aqui, e aí você entende tudo, beleza? Se você tiver mais alguma dúvida ou sugestão, você coloca aqui nos comentários, beleza? Curte, comenta, compartilha, deu um trabalhão fazer esse vídeo, porque eu tive que praticamente ter uma aula de japonês, e é difícil falar alguns termos em japonês, tá, gente? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê em breve aqui no Guia Nerd do Raio Ômega para falar de muito mais, para inserir vocês no mundo nerd aí, vocês que estão aprendendo, melhor dizendo, estão começando a se aventurar no mundo nerd e querem se aprofundar muito mais, beleza? Tô aqui para isso, eu e você aqui no Raio Ômega, beleza? A gente se vê em breve. Tchau!